Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho sobre algum aspecto da língua, não é verdade? Sempre os nossos estudos são bem básicos e elementares, certo? Já sabemos disso. Hoje nós temos um vídeo diferente. Uma amiga muito querida chamada Velma Vignoli, me mandou vários exercícios sobre orações e falando assim: pode corrigir para mim, por favor? Falei: claro, olha que oportunidade maravilhosa de nós treinarmos um assunto, orações, as orações dentro de um período composto. Então vamos lá? Eu não sei dizer para vocês a fonte, tá, gente? Eu só sei que eram várias questões e aí eu fiz alguns grupos de questões. Vamos então agora ao exercício 4. Muito bem. Aqui temos uma estrutura um pouquinho diferente. Era aquele exercício de relacionar as colunas. As opções estão aqui. Os períodos estão aqui com as orações destacadas. E nós podemos observar que todas as opções são orações adverbiais. Isso já é uma facilidade, gente. Isso já torna o exercício muito mais fácil. Não é igual aquele que nós fizemos anteriormente, em que apareciam orações coordenadas, adjetivas, substantivas e adverbiais misturadas. Aqui eu já sei que eu só vou encontrar orações adverbiais, que são aquelas que expressam as circunstâncias. Sei também que as 9 opções aparecem aqui para mim. Então agora eu só preciso ler o período, observar a oração em destaque e descobrir qual circunstância aquela oração está expressando. Vamos começar? Como estou triste, vou chorar. Vou chorar é a oração principal. Eu vou chorar por que motivo? Qual a razão? Qual a causa? A causa é eu estar triste. A oração que vai indicar a causa vai ser a adverbial causal. Então, eu venho aqui e coloco número 1, porque a número 1 é oração subordinada adverbial causal. Segunda, estudei como louca para a prova. Como louca é uma comparação, gente. Eu estudei como uma louca estudaria, né? Se é que faz sentido isso. Quer dizer, eu estudei muito para a prova. Se eu tenho uma comparação, eu vou procurar a oração que dá essa ideia. E vai ser aqui a número 4. Oração subordinada adverbial comparativa. E nós paramos aqui um pouquinho para observarmos o seguinte. O conectivo na primeira foi como? O conectivo na segunda também foi como? E a resposta foi igual? Não. Não adianta aquela ideia de nós decorarmos uma lista de conjunções. Gente, eu posso até fazer isso para lembrar as conjunções que existem. Agora, o papel semântico delas, que cada uma delas vai desempenhar dentro daquela oração, depende do contexto. Então, o conectivo como, no primeiro exemplo, deu ideia de causa na oração que ele está, e na segunda oração, no segundo exemplo, como louca, já era um exemplo de comparação, certo? Continuando. Caso não chova, sairemos mais tarde. Nós vamos sair? Não sei. Nós vamos sair se não chover. Caso não chova. É uma ideia de condição. Vamos procurar aqui, número 5. Oração subordinada adverbial condicional. Qual é o conectivo? Caso. Próximo. Falou tanto que perdeu o emprego. A gente já conhece essa estrutura.
estrutura apareceu aí no exercício, não foi? Tanto que. O tanto como termo intensivo e o que iniciando uma consequência. Faltou tanto, resultado, perdeu o emprego. Uma ideia de consequência. Vamos procurar aqui. Consequência vai ser número 2. Oração subordinada adverbial consecutiva, com o síndeto que. Telefonarei para você quando chegar à escola. Quando chegar à escola. O síndeto aqui é o quando. E a ideia é de tempo. Quando que eu vou telefonar para você? É agora? É amanhã? É depois? É semana que vem? É quando eu chegar à escola. Qual é a oração que dá a ideia de tempo? Temporal número 7. Fez dieta para perder uns quilinhos. Fez dieta é a oração principal. Para quê? Com qual objetivo? Com qual finalidade fez a dieta? Fez a dieta com a finalidade de perder uns quilinhos. Então, eu vou encontrar aqui a classificação, oração subordinada adverbial final, número 9. Esse final, gente, não é final de fim, é de fim e término, é final de finalidade. E olha que coisa interessante nós vamos perceber aqui, ó. Cadê o conectivo? Não temos. Como não tem, Cristina? Ali o para. Gente, o para sozinho é uma preposição, né? Não temos o conectivo. Não posso circular como eu circulei nos demais. E outra coisa interessante é que o verbo aparece no infinitivo. Para tudo. Uma oração com verbo no infinitivo e sem conectivo é uma oração, diz aí? Muito bem, reduzida. Aqui nós temos uma oração reduzida. Nem por isso ela vai deixar de ser classificada como final. Como é que ela apareceria na forma desenvolvida? Fez dieta para que perdesse uns quilinhos. Aí eu acrescentei o que e conjuguei o verbo, né? Tirei o verbo da forma nominal. Então ali a ideia é de finalidade. Quanto mais conheço os homens, mais gosto dos meus cachorros. Esse quanto mais aqui, gente, é sinônimo de à proporção que, à medida que. À medida que conheço os homens, mais gosto dos meus cachorros. À proporção que conheço os homens, mais gosto dos meus cachorros. Se a ideia é de proporção, vamos procurar aqui. Qual é o número? Quem sabe? Número 8. Muito bem. Oração subordinada adverbial proporcional. Mesmo que não queira, estarei por perto. Mesmo que não queira é a oração destacada. O síndeto está aqui. Aqui nós temos o quanto mais, né? Poderia ser quanto menos. Mesmo que é sinônimo de embora. Embora não quisesse, a pessoa estaria perto da outra. Embora, gente, é uma ideia de concessão. Apesar de que, mesmo que, conquanto, embora, ideias de concessão. Vamos procurar aqui a opção? Concessiva número 3. A última. Ficou em recuperação porque não fez os trabalhos. A oração principal é ficou em recuperação. Ficou em recuperação por que motivo? Qual foi a razão? Qual foi a causa? A causa foi não ter feito os trabalhos. De novo, uma ideia de causa. Começamos com a ideia de causa e terminamos com a ideia de causa. Então, qual vai ser o número? Vai ser o número 1. Vamos ver se nós encontramos todas as orações subordinadas adverbiais? Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 não apareceu. 7, 8 e 9.
Vamos pensar então como é que é essa oração que não apareceu ali. Oração subordinada adverbial conformativa. É aquela que dá a ideia de conformidade. Fez o bolo conforme indicava a receita. Fez a dieta conforme o médico instruiu, né? E aí, gente, no exercício 4, nós só estudamos orações adverbiais. Vamos agora para o exercício 5. E chegamos ao último exercício, que é o exercício 5. Aqui, o enunciado, a solicitação, o comando é um pouquinho diferente. São apresentados para nós 2 períodos. E a ideia é transformar, unir esses 2 períodos, fazendo com que eles apareçam em um período só, por meio de um pronome relativo. Então, nós já sabemos que o pronome relativo, ele substitui um termo já mencionado. Então, nós vamos procurar esse termo repetido, vamos eliminar essa repetição, vamos escolher o pronome relativo adequado e vamos construir esse período. Vamos lá? Vou começar pela letra B, que é mais fácil. Com certeza você vai ter muita tranquilidade para fazer a letra B. Visitei a cidade. Meu pai nasceu nessa cidade. Qual é a ideia repetida? É a ideia da cidade, né, gente? Ó, cidade, cidade. Então, eu vou evitar essa repetição. Como que eu vou começar? Repetindo a estrutura inicial. Visitei a cidade. Não vou colocar o ponto, porque agora eu vou inserir a oração subordinada. Preciso de um pronome relativo. Eu vou escolher. Eu poderia usar o pronome relativo que, né, que serve em muitas situações. Mas eu vou pensar que está se tratando de uma ideia de lugar, né? Então, com a ideia de lugar, eu posso usar o pronome relativo onde. Então, visitei a cidade onde meu pai nasceu. Pronto, está feita a letra B. O que aconteceu? Aqui eu tinha um período simples e um período simples. Nesses 2 períodos simples, a ideia, a palavra cidade estava repetida. Isso não estava fazendo a minha construção uma construção muito adequada, muito coesa. E aí eu transformei esses 2 períodos simples em um período composto, com uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva. Na hora da construção, eliminei o termo repetido, escolhi um pronome relativo adequado. E aí, gostaram? Foi fácil? Vamos fazer a letra C? Esta é a mulher. Devo muito a esta mulher. O que está repetido ali, gente? Está repetido mulher. Então, é esse termo que eu vou tirar. Vou repetir a construção inicial. Esta é a mulher. A mulher. Não vou colocar o ponto, né? Porque agora vem a oração subordinada. Preciso escolher um pronome relativo. Poderia ser o quê? Sim. Só que eu vou pensar que nós estamos falando de pessoa, né? Uma mulher. Mais adequado é o pronome quem, porque se refere à pessoa. E aí eu já vou escrever aqui o pronome relativo. Mas eu preciso reparar que aqui, ó, tem uma preposição, porque quem deve a alguém. Então, vai ficar, esta é a mulher a quem devo muito. Nossa, ficou difícil. Não, não ficou não. O pronome foi o pronome quem? Pronome relativo. Precisei colocar
antes dele a preposição. Por quê? Porque ela já estava na oração anterior. Ela já estava aqui por causa da regência do verbo. Quem deve, deve a alguém. Então, o meu período composto foi: esta é a mulher a quem devo muito. Vamos voltar lá para a letra A agora? Aquela é a casa. Minha mãe fez referência à decoração da casa. O que está repetido, gente? Casa e casa. Então, eu tenho que tirar essa repetição. Só que antes eu vou pensar uma coisa. Ali está dizendo decoração da casa. Cabelos da menina. Folhas do caderno. Paredes da casa. Gente, isso é ideia de posse, né? Isso é ideia de posse. Filha do pai. Ideia de posse. E por que você está falando isso, Cristina? Ideia de posse. Porque existe um pronome relativo na língua só para isso. Só para expressar a ideia de posse. E se ele existe só para isso, gente, e a ideia de posse apareceu ali, eu vou ter que usar esse pronome relativo. E você já pensou aí? Que pronome relativo é esse que dá a ideia de posse? Acertou quem pensou o pronome cujo. Exatamente. A filha cujo pai é a filha do pai. A casa cujas paredes são as paredes da casa. O caderno cujas folhas são as folhas do caderno. Então, a gente vai ter que usar ali o pronome cujo. Vamos lá? Vou repetir a estrutura inicial. Aquela é a casa. Não vou colocar ponto, né? Porque eu vou inserir ali a oração subordinada. Já sei que eu preciso do pronome cujo. Aquela é a casa cuja decoração, né? Porque é a decoração da casa. Só que eu preciso reparar se não tem preposição ali. Lembra que aqui apareceu uma preposição? Se aparecer, ela vai ficar antes do pronome relativo. Aqui, ó, quem faz referência a alguma coisa. Então, eu preciso colocar, sim, a preposição a. Aquela é a casa a cuja decoração minha mãe fez referência. Ai, Cristina, para aí um pouquinho porque foi muita informação. Então, vamos com calma. Por que nós escolhemos o pronome cujo? Porque reparamos que havia ideia de posse. Era a decoração da casa. Por que o pronome cujo virou cuja aqui no período? Porque o pronome cujo sempre concorda com o termo que vem depois dele. Aqui eu tenho decoração no feminino, então ficou cuja decoração. Quer dizer, a decoração da casa. Por que apareceu essa preposição aqui? Porque aqui em cima, o nome referência exigiu a preposição a. Quem faz referência a alguma coisa. E o período composto, então, ficou: aquela é a casa a cuja decoração minha mãe fez referência. Ah, agora eu estou entendendo. Mas não pode colocar um acento indicativo de crase aqui, não, Cristina? Não pode. Sabe por quê? Porque o pronome cujo, ele não admite artigo, nem antes, nem depois dele. Se aqui eu não tenho artigo, eu só tenho uma preposição, não houve crase, né? A gente sabe, para haver crase é uma junção. Eu preciso de um a artigo e de um a preposição. Preciso juntar os dois as. Aí aparece o acento indicativo de crase. Ali só apareceu uma preposição, então não tem acento. Vamos para a última? Encontrei a chave. Você estava procurando a chave. Qual é o termo repetido? Chave, chave. Então, eu vou tirar a palavra-chave que está repetida. Começo com a estrutura
inicial. Encontrei a chave. Não coloco o ponto, né? Qual é o pronome relativo que eu vou usar ali? Não tenho pessoa, não tenho ideia de posse, não tenho ideia de lugar. Então, qual é o pronome que eu vou usar? Gente, o que, né? Claro, é o básico. Poderia ser o qual também, mas o que é mais habitual. Encontrei a chave que você estava procurando. Ué, Cristina, só isso? Só isso. Não tinha preposição aqui em cima, então eu não precisei colocar nenhuma preposição aqui na frente do pronome relativo. Poderia trocar por a qual? Sim, porque eu estou me referindo à chave. Encontrei a chave a qual você estava procurando. E aí, terminamos o nosso exercício, né, de unir dois períodos simples, transformando em período composto com o uso do pronome relativo. Gostaram? Terminamos os nossos exercícios. Como eu disse para vocês no início, foi minha amiga querida Velma Vignoli que mandou esses exercícios para mim. Eu espero, Velma, que você tenha gostado. Eu espero, queridos, que vocês também tenham gostado do exercício e que a experiência tenha sido válida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.